Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que vai falar hoje sobre mudanças no sistema de ensino. Estamos ensinando para a vida ou para passar na prova? O que deve mudar no sistema de ensino pós-Covid-19? E sobre esse assunto, a gente conversa hoje então com Murilo Andrade, reitor do Centro Universitário Unifacear. Tudo bem, reitor? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores da TV Band. Vamos falar sobre esse assunto tão importante. Agora ninguém sabe se as aulas voltam ou não voltam, como é que vai ficar esse sistema de ensino, se as crianças estão aprendendo ou não. Reitor, a escola, o sistema que a gente tem hoje é muito resistente a mudanças? Muito, Roberta. Infelizmente, hoje a escola está muito desatualizada com as mudanças desse novo mundo. E nós precisamos, então, discutir e debater esse assunto. Por que a gente tem, então, uma escola tão engessada hoje, reitor? Eu creio que há uma resistência por parte do Estado, da própria escola, gestores e professores, e também uma ajudinha dos pais ali. E a escola, como a gente tem falado, ela tem preparado para a prova e não para a vida. E isso tem deixado os alunos muito insatisfeitos, tanto é que a evasão tem aumentado nos últimos anos, e isso é muito preocupante. Esse é um assunto muito importante, né, reitor? Porque a gente percebe, quando se chega no ensino médio, a gente tem uma evasão escolar muito grande. A pandemia está ressaltando isso nesse momento, está trazendo uma disparidade entre os alunos de escola pública e escola particular, evidenciando essa desigualdade. E aí a gente percebe, então, que a gente precisa mudar o sistema de ensino no nosso país. Hoje, se a gente for pensar numa mudança no sistema de ensino, ela deveria partir de onde? Olha, ela deveria partir da própria escola, mas é difícil, a escola é resistente, como a gente já falou. Então, os países que conseguiram melhorias e avanços na educação, foi uma junção do Estado e da sociedade para conseguir mudar a escola. A gente tem um exemplo da Coreia do Sul, que nos últimos anos teve um avanço bastante grande, e lá foi a escola e a sociedade que conseguiram, então, fazer essa transformação. O senhor falou sobre a questão da escola ser engessada e a gente entra nessa questão de que a escola ela ainda preza muito a questão do conteúdo, não necessariamente o que a criança ou o estudante vai levar para o resto da vida em termos práticos, né? Acho que quem tem filho em casa escuta muito essa frase quando as crianças estão estudando e não gostam da matéria, elas falam, mas eu vou usar isso aonde na minha vida? Vai servir para quê? A gente pode pensar nisso também, Heitor? Será que se o corpo docente pensasse dessa forma, aonde vai ser utilizado isso, a educação não seria diferente, não seria mais atrativa para essas crianças? Com certeza. O ensino está muito descontextualizado com a realidade de cada aluno. Nós temos um conteudismo muito grande e ainda mais agora em tempos de pandemia, então os professores estão jogando conteúdo nos alunos que estão estressados, os distúrbios emocionais nos jovens têm aumentado. E o que eu tenho falado e tenho debatido é que, nesse momento, mais importante do que um conteúdo, muitas vezes inútil para a vida profissional desses jovens, são as competências comportamentais. Competências como criatividade, empatia, liderança, motivação, resiliência, comunicação, interrelacionamento, trabalho em equipe, inteligência emocional. Então, nós precisamos tirar um pouco o conteúdo que muda a todo tempo, né, e colocar mais competências comportamentais, trabalhar mais a autoestima desse aluno que está se sentindo muito desvalorizado e muito insatisfeito com o sistema. Eu acho que a palavra que a gente pode utilizar nesse momento em vários níveis de ensino, né, reitor, é desmotivação. A gente vê muitos alunos em casa, os que têm acesso, né, ao conteúdo, porque a gente tem muitos alunos, principalmente de escolas públicas, que nem o acesso ao conteúdo estão tendo nesse momento de pandemia. Como pensar, então, a educação 2020? É uma educação que está prejudicada? É um ano perdido? Ou a gente pode dizer que não perdido, mas intensamente prejudicado?
Eu acho que muita gente vê como perdido, eu não vejo como perdido. Eu acho que nesse ano as crianças e os nossos jovens aprenderam muitas outras coisas importantes para a vida. O problema é que existe um paradigma de que o conteúdo é o mais importante. E aí, dentro disso, sim, nós tivemos, então, pouca evolução de aprendizagem. Mas em termos de conhecimentos novos, tecnologias novas, lidar com plataformas nunca antes usadas pela maioria dos alunos, foi sim um ganho. Eu creio que a escola precisa mudar essa visão de trabalhar o aluno baseado num Enem, num vestibular, porque isso está matando os nossos jovens. Para você ter uma ideia, o Brasil é a terceira maior, a taxa de evasão brasileira é a terceira maior do mundo. No ensino fundamental, nós temos uma evasão de 1 para cada 4 alunos, 25%. E no ensino médio, essa evasão chega a 40%. Então, isso é muito grande e causa um grande problema para o nosso sistema educacional e profissional. É um número bastante assustador, realmente. Quando a gente fala sobre essa questão, o senhor tocou na importância da criatividade, né? Da gente mudar essas múltiplas inteligências, múltiplas competências, estimular esse aluno em seus diversos aspectos, não só se ele é bom em português, matemática, inglês e tirar nota para a prova. Como que isso pode ser feito, então, em termos práticos? Em termos práticos, eu creio que a escola deveria trabalhar mais a individualidade dos alunos. Hoje nós colocamos todos dentro de um padrão e matamos a criatividade de muitos alunos. Nós devemos trabalhar mais a individualidade, itinerários formativos mais amplos, tirar muito conteúdo inútil que tem hoje e colocar conteúdos úteis como empreendedorismo, finanças, autodefesa, primeiros socorros, técnicas básicas de culinária, enfim, tem uma série de coisas que devem ser colocadas e outras retiradas. Eu creio que um problema da escola também é trabalhar muito com o sucesso das notas, o que gera um sistema de alunos que usam de todos os meios para conseguir notas. A gente sabe hoje que mais de 70% dos alunos colam nas provas porque o sucesso das notas é exigido pela escola e pelos pais. Então, nós temos que mudar isso daí, trabalhar um sistema de avaliação diferente. E os professores também têm que ter uma ideia de que eles são cozinheiros e eles devem criar, como o Rubem Alves fala, eles devem criar fome nos alunos, criar curiosidade. Hoje, eles dão as respostas prontas e o aluno não se interessa e não tem curiosidade por aqueles assuntos que estão sendo trabalhados. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho, então, sobre o papel do professor nessa mudança do sistema de ensino. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as mudanças no sistema de ensino. Estamos ensinando para a vida ou para passar na prova? E sobre esse assunto a gente está conversando aqui com Murilo Andrade, reitor do Centro Universitário Unifaciar. Reitor, a gente estava falando sobre o papel do professor e no bloco anterior o senhor colocou que o professor pode ser comparado a um cozinheiro que despertaria fome no aluno. Será que quando a gente pensa em mudar essa estrutura educacional, em mudar a forma de se ensinar, a gente precisa mudar a mentalidade desse professor? Que assim, o que a gente percebe é que todas as profissões elas passaram por uma grande mudança, algumas nem existem mais e parece que a escola, o professor ainda segue as mesmas regras. Será que a gente não está precisando de um professor que seja muito mais facilitador do que um detentor do conteúdo? Esse é um grande problema, Roberto, porque o professor, muitas vezes, na sua autoridade, ele quer ser um transmissor de conhecimento. Mas hoje o conhecimento está disponível da mesma forma para o professor e para o aluno. Antigamente, só o professor detinha esse conhecimento. Então, hoje, o professor ele tem que ser muito mais um tutor, um facilitador, como você disse, um motivador, um desafiador, um instigador. O professor ele deve trabalhar com seus alunos de uma forma que retire o potencial de cada um da melhor forma possível. Os professores hoje perdem muito tempo achando que eles precisam vencer o conteúdo. E nesse caso, a gente sabe que muitas vezes os alunos não se interessam, não prestam atenção, eles estão em outro mundo, estão com a cabeça em outra realidade. Então, o professor, sim, é um
ponto fundamental para a mudança dessa escola que nós queremos. O senhor, enquanto reitor, aí a gente está falando já de ensino superior, mas eu acho que a gente pode trazer isso desde a educação infantil até ensino fundamental. O senhor tem essa ligação direta com os professores. É fácil mudar a chave, principalmente quando a gente fala de professores com uma idade mais avançada, professores em que tinham essa visão, onde eles eram detentores de toda a informação. Hoje, com essa tecnologia na palma da mão, é fácil esse professor entender que ele pode ser somente um facilitador na construção do conteúdo, não que ele vai passar o conhecimento pronto, mas que ele vai ajudar a construir esse conhecimento? Não é tão fácil assim. É um desafio que nós temos, tanto na educação superior quanto na educação básica. Eu creio que essas mudanças que estão ocorrendo e que nós estamos passando estão muito rápidas mesmo. E nós temos dificuldades da mudança. Então, a gente tem ainda aquele perfil antigo de preparar aluno para o emprego, achar que o conhecimento é importante, não importando qual conhecimento. Só que hoje nós vemos que as máquinas, os robôs, a inteligência artificial está tomando conta do mercado, das profissões e substituindo todas as tarefas e profissões repetitivas. Então, diante disso, nós temos que pensar que o professor não é mais aquele transmissor de conhecimento, como a gente já falou, mas sim um professor que leva o aluno à curiosidade, desafia ele, instiga ele, cria uma autoestima. Se eu perguntar para você, os professores que você se lembra com mais carinho da escola e da faculdade, eu tenho certeza que são aqueles que, de alguma forma, motivaram, te trouxeram conteúdo, te trouxeram competências comportamentais muito mais do que aquele professor conteudista. Com certeza, né? Traz aquela ligação de vida. Agora, a gente está falando sobre a questão das habilidades socioemocionais, reitor, e aí eu gostaria de entender como é que as escolas, então, poderiam promover isso de uma forma geral. Eu entendo que o professor ele precisa ver o aluno como um ser integral. Muitas vezes o professor tem uma dificuldade e tem teorias até que mandam ele fazer essa separação entre o indivíduo e as suas emoções. Sabemos hoje de uma realidade no nosso país onde muitos alunos vão para a escola com fome, vão para a escola com problemas em casa, abusos infantis, problemas de violência. E os professores, então, a escola, precisa entender melhor esse aluno e verificar e perceber o que o aluno está passando e, a partir daí, trabalhar com essas questões do aluno. A escola pode, sim, fazer isso, mas isso dá trabalho, não é fácil. Tem um filme chamado The Ron Clark Story, que é uma história real de um professor americano que ia na casa dos pais e conversava e entendia a realidade daquela família para poder trabalhar, então, com as crianças. E ele conseguiu ótimos resultados. Hoje ele tem uma academia e ele é um professor de muito sucesso nos Estados Unidos por ter usado uma metodologia diferente de trabalho com as crianças. A gente está falando sobre a questão de ensinar para a vida ou passar na prova, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, onde a gente tem uma sensação de que as crianças não estão absorvendo o conteúdo. Quando a gente fala, então, de uma faculdade, lá na frente, a gente vai pensar em se fazer uma prova de vestibular para você ter uma profissão. Quando se faz essa prova, você é cobrado o conteúdo. Então, a gente está falando de uma ponta, as faculdades que cobram conteúdo. É possível eu ter um aluno, então, que foi ensinado em múltiplas habilidades, em múltiplas inteligências, mas não em conteúdo? Como é que ele vai sentir quando ele chegar nessa ponta? Por que é tão difícil a gente equalizar, então, essa situação? Olha, se ele tiver interesse, ele vai buscar esse conhecimento e esse conteúdo necessário para essa prova. Eu tenho falado para os pais, não cobrem seus filhos nota nesse momento e não pressionem eles, porque é um momento diferente, é um momento difícil, é um momento onde os alunos estão sem os seus colegas, sem a sociabilidade que é tão importante nesse momento da vida dos nossos jovens. Então, esses alunos, no momento certo, quando precisar, eles vão buscar. E uma coisa é certa também, muitos alunos têm facilidade em determinadas matérias e dificuldade em outras. Isso é normal. Se você pegar a vida de Albert Einstein,
um dos maiores pensadores que nós temos na história, ele tinha muita facilidade em matemática e física, mas tinha uma dificuldade tremenda em outras matérias. E isso acontece com muitos outros empreendedores, cientistas, escritores, pessoas que tinham dislexia e conseguiram vencer. Então, acho que a gente não pode ficar pensando assim naquela pressão, não, eu tenho vestibular e eu tenho que aprender o conteúdo. Não é por aí. O aluno, no momento certo, se ele tiver interesse naquela determinada área, ele vai buscar aquele conhecimento e ele vai se sair bem nessas provas como Enem e vestibulares. E o vestibular hoje é só na pública, né? Porque as particulares nem tem mais vestibular. Só assinar o nome e pagar mensalidade, né? Com certeza. Agora, reitor, a gente está falando também sobre um sistema um pouco mais complexo, né? E se mudar isso é algo muito complicado, até porque quando a gente fala de ensino, a gente fala de uma tríade muito importante, que é o aluno, a escola e a família. Falando então um pouquinho na família, qual o papel dos pais nesse aprendizado e nessa mudança de mente, né? Nessa troca de mindset do que deveria ser o sistema de ensino perfeito? Eu costumo dizer que os pais são, muitas vezes, empecilhos para a própria escola. Os pais, muitas vezes, cobram professores porque ele deu uma nota baixa ou então porque ele repreendeu um aluno. Os pais não deixam os alunos falharem e cobram, como eu já falei, cobram sucesso de notas. Isso é muito perigoso, porque o aluno, como eu falei, ele busca subterfúgios para tirar uma nota alta. E a gente sabe que agora, na pandemia, então, a cola está comendo solta. Então, essa importância dos pais trabalharem a ética dos seus filhos, honestidade. Meu filho, não importa se todo mundo está colando, você vai fazer o que é certo. Meu filho, vamos trabalhar competências aqui, ó, alimentação saudável, competências como criatividade, liderança, comunicação, finanças, ensinar finanças. Nossas crianças hoje têm uma dificuldade tremenda com finanças, eles não sabem o básico do débito e do crédito, para você ter uma ideia, e a gente fica trabalhando calcular a massa do Sol, uso correto da mesóclise, estudo das rochas, não que isso não seja importante, mas eu creio que foi colocado uma prioridade em alguns conhecimentos muito maior do que deve ser nesse novo mundo, nessa nova sociedade, nesse novo mercado. A gente precisa mudar, senão a gente vai ficar para trás, né, reitoria? E a gente vai ter uma geração que não vai conseguir se enquadrar no mercado de trabalho, porque ela está muito distante da realidade. Sim, uma geração que é formada para conseguir emprego num mundo onde o emprego não é mais como era antigamente. Hoje são poucos empregos de qualidade, nós temos a maioria subempregos, e nós temos que ter um novo mindset. Então, a escola precisa preparar empreendedores e não empregados. Eu costumo falar na faculdade que antigamente a gente formava um engenheiro mecânico para trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Hoje a gente forma um engenheiro mecânico para prestar serviço para essa multinacional. É diferente, porque quando ele presta serviço, ele tem que ter qualidade nesse serviço, ele tem que ter uma empresa, ele tem que ter competências diferentes daquela de empregado com um horário ali 44 horas, 40 horas semanais. É bem diferente esse novo mundo. E aí, pegando então esse gancho disso que o senhor está falando, as habilidades emocionais, elas contam às vezes muito mais do que a própria técnica, né? Às vezes a gente tem um profissional com uma técnica excelente, mas que a habilidade emocional dele, socioemocional, é tão baixa que ele acaba perdendo o emprego. Então, às vezes, o conteúdo não sustenta o próprio emprego. O ideal seria conciliar os dois, né? Uma pessoa que tenha competências comportamentais evoluídas e também tenha competências técnicas. Nesse momento, eu fico com as competências comportamentais, porque as competências técnicas podem ser aprendidas. E nesse mundo, onde Alvin Toffler fala que o novo analfabeto é aquele que não consegue aprender, desaprender e aprender novamente. O mundo está mudando demais. As competências técnicas estão mudando. Então, competências comportamentais não, são para a vida inteira. E outra coisa, as máquinas não conseguirão atingir o nível das competências comportamentais, mas as competências técnicas elas estão atingindo e estão substituindo o profissional. Então, competências comportamentais é o que diferencia o profissional do futuro.
Eu diria que elas estão atingindo e, em muitos casos, superando, né, reitor? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o sistema de ensino no Brasil. Não sai daí, é só um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, mudanças no sistema de ensino. Estamos ensinando para a vida ou para passar na prova? E sobre esse assunto, a gente está conversando com Murilo Andrade, reitor do Centro Universitário Unifacear. Reitor, a gente está falando sobre as competências, as múltiplas inteligências, o que foi Maria, então, uma educação integral, e aí a gente joga, então, para esse profissional do futuro, quais são, então, as competências necessárias para esse profissional do futuro? Esse profissional do futuro, ele tem que saber que ele vai ter uma lifelong learning, né? Que é um aprendizado para a vida inteira. Ele vai ter que estudar a vida inteira, mas estudar aquilo, muitas vezes, que ele gosta. Esse profissional do futuro, ele tem que ser criativo, ele tem que ter empatia. Olha a empatia, como é importante nesse momento, se colocar no lugar do outro. Ele tem que ser um bom comunicador, tanto por escrito quanto oralmente, e saber, então, usar as tecnologias para fazer essa comunicação. Muita gente torcia o nariz para o youtuber. Hoje nós temos que saber como usar o YouTube, o TikTok, o Instagram. Esse cara tem que ser resiliente, ele tem que ser um motivador, um líder. Enfim, são várias competências, soft skills necessárias, e eu creio que esse é o profissional do futuro. Tomara que a gente tenha, então, esses profissionais sendo formados desde que a gente mude, né, o nosso sistema de ensinar. Reitor Murilo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço, até mais.